Olá, estamos de volta com o nosso marketing do ideal ao real, hoje comentando um pouco sobre o olhar do marketing nesse momento de crise. Toda vez que se fala de momento de crise, se lembra do varejo, né? Das lojas vazias, do cliente que não vai à loja. E por isso, nesse segundo bloco, eu convidei o presidente da Federação das Câmaras de Lojistas do Estado de São Paulo. Eu estou falando do Maurício Steinoff. Maurício, obrigado por ter vindo e é um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço. Boa tarde a você e boa tarde a todos que nos assistem agora. Aliás, o Maurício tem uma longa trajetória no varejo, né? Você começou no varejo com a família e foi evoluindo e crescendo e hoje atua, então, na Federação das Câmaras de Lojistas, é isso? Exatamente. Meu pai, que se iniciou no varejo em 1961, passou por mim e agora é o meu filho que toca os negócios da família. Eu queria que você começasse contando um pouquinho para a gente, então, como o varejo encara a crise, que ferramentas tradicionalmente o varejo oferece nesse momento de crise? Em síntese, é sempre desconto ou o varejo hoje já está um pouco mais elaborado? Bom, mudou bastante do que era, né? Os empresários que têm menos de 40 anos não passaram pelas crises de 15 a 20 anos atrás, né? Nós tínhamos, se as pessoas talvez não lembrem, na época do latinho, né? Lá tinha uma loja disso, uma loja daquilo, uma indústria, e foram momentos bem difíceis e diferentes do momento atual. Eu acho que a boa notícia, e você mesmo disse, que nós não podemos ser pessimistas, claro que não podemos ser polianos, mas o Brasil hoje tem 100 milhões de pessoas economicamente ativas. Sim. Isso significa um potencial de consumo muito grande e isso deve se estender por mais alguns anos ainda. É claro que as pessoas estão comprando um pouco menos hoje, as notícias não são boas, e especialmente a nova classe média, essa é muito afetada pela inflação e diminui a capacidade de compra e de pagamento dos compromissos já assumidos. Mas mesmo assim nós temos um mercado muito importante e os lojistas devem aproveitar esse momento. Claro que no momento de crise, o que as lojas procuram? Diminuir os custos para o resultado da empresa ser melhor. Nós buscamos alternativas de produtos, até porque o consumidor assim o quer, e nós vamos buscar dar um atendimento e um preço melhor para esse lojista. Bacana. Esse é o básico que todos fazem. Porém, hoje nós temos novas ferramentas com que o lojista pode aproveitar e vender mais, que é a parte virtual. O comércio eletrônico é importante. Hoje ele já representa pelo menos 10% de tudo que é vendido no Brasil, e mais, aquilo que as pessoas mais utilizam, o Facebook, tudo isso é importante para ajudar e divulgar uma loja. Nós temos um exemplo de uma loja no Bom Retiro, que estava num local não muito privilegiado, e ela buscou aumentar as vendas usando as redes sociais, reformulando a aparência da loja. Claro, o visual da loja ele foi melhorou o visual da loja virtual que ele tinha, começou a utilizar mais as redes sociais, expondo a marca de uma forma objetiva, profissional, e isso fez com que as vendas dele crescessem bastante, mesmo numa época de crise. Então todos os lojistas podem fazer os... E na loja real, ou seja, é um bom exemplo do casamento entre o mundo digital, né, e o mundo real. Especialmente na loja real, até porque hoje o consumidor ele olha pela internet o que ele quer comprar, ele pesquisa, compra na loja física ou vai na loja física e compra pela internet, enfim, ele mistura bastante as coisas e o lojista tem que estar preparado para isso, utilizar todos os meios para poder atender melhor o seu consumidor. Bacana. Maurício, você preside a federação que conta no estado de São Paulo com 92 câmaras. Exatamente. É isso, né? Ou seja, regionalmente o estado de São Paulo tem 92 câmaras. Eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente a diferença do varejo, por exemplo, no interior e na capital.
A gente sabe que o varejo tradicionalmente é composto por empresas familiares, muitas delas informais, e isso, a princípio, para mim, ainda tem cara de interior. Em São Paulo a gente já percebe um pouco mais de profissionalização. Isso é verdade? Ou seja, existe ainda grandes diferenças entre interior e capital, ou está todo mundo no mesmo nível de maturidade? Olha, está muito próximo. Tá muito próximo. Claro que nas cidades menores ainda essa característica local e regional ainda é predominante, mas nas cidades isso já tem mudado. Eu viajo bastante, visito as lojas, enfim, eu percebo que os lojistas têm mudado muito. Claro que na capital as mudanças, o impacto sempre é menor do que em algumas regiões onde você pode ter a atividade econômica sofrendo algum impacto. Okay. Você vai, por exemplo, em Franca, se tiver um problema no setor calçadistas, o varejo de Franca sofre mais do que o lojista de Bauru. Sim. Por exemplo. Entendo. Então, mas os lojistas do interior estão muito próximos do lojista da capital. E do ponto de vista de melhorias, na sua opinião, onde o varejo ainda pode e deve melhorar enquanto operação? Eu digo, por exemplo, em RH, na loja, na operação de compras, no estoque, na comunicação. Se a gente analisar todo o composto para o sucesso do varejo, onde você sugeriria ainda que pode se melhorar? Eu escutei bem a tua explanação no primeiro bloco. E você falou muito bem, de forma geral, de todas as ações que o varejo ele tem que ter. Basicamente, todas as lojas podem sempre melhorar em todos os aspectos o composto. De forma geral. Claro que algumas lojas pecam muito no seu visual, um visual antigo. Estamos falando especialmente do pequeno varejo. O grande varejo, ele já, por si só, pela estrutura que ele tem, ele consegue implantar melhorias que o pequeno varejo demora um pouco mais, enfim. Mas os varejistas podem aproveitar bastante e melhorar o visual da loja, a exposição dos produtos, entender melhor o que o público consumidor quer e, como você disse, buscar novos públicos. No momento de crise, o consumidor busca alternativas de locais onde ele pode comprar. Se o lojista fizer uma boa exposição do seu produto, da sua marca, das condições e do atendimento que ele dá, certamente ele vai poder crescer enquanto a maioria cruza os braços. No momento de crise, as pessoas têm medo de investir e de crescer. E reclamam. Então, aqueles que têm uma visão um pouco melhor e buscam novos mercados, crescem e ocupam espaço nos momentos. Aliás, deveria fazer isso em todos os momentos, Sim. Mesmo nos momentos onde o mercado é favorável. Vai bem. É que a gente só reage na dor, né? Pois é. Não é? A gente, quando está feliz, o ser humano é assim. Fica... Um grande desafio, na minha opinião, Maurício, é o esforço de fidelização de clientes. O varejo, na minha opinião, e eu queria que você desse a sua, o varejo tradicionalmente fala muito sobre conquista de novos clientes, Exato. Mas não cuida muito bem de quem já está em casa. Você concorda com isso? Você acha que isso ainda é uma lição de casa para o varejo? Ou já há bons exemplos de varejistas fidelizando clientes? A internet ajuda muito, né? Então, conceitos novos, treinamentos têm ajudado a melhorar, mas ainda nós podemos crescer muito nisso, né? A gente sabe que para conquistar um cliente novo é 5 vezes mais caro do que você manter o seu cliente. Sim. E tem alguns pontos que você mesmo disse em determinados momentos que são coisas básicas que o lojista ele deve fazer, que o varejista deve fazer. Tratar aquele cliente que é fiel, tem que ter um tratamento diferenciado, o relacionamento CRM que ele tem que ter com a sua base, buscar os produtos, expor melhor os produtos, enfim, tem uma série de pontos que são importantes que ele deve fazer e buscar. Onde ele tem que buscar, às vezes ele fala, mas como é que eu vou saber, onde eu vou aprender tudo isso? Você tem o Sebrae, que pode ajudar bastante, as associações de classe, as câmaras de dirigentes lojistas, as associações comerciais promovem cursos em parcerias, onde leva informações e conhecimento para que você possa realizar essas ações com mais eficiência e com e os resultados melhores para o seu negócio. As câmaras, então, além de um peso político, também focam em capacitação e reciclagem?
Sim, esse é o principal foco. Nós queremos que os nossos associados e os lojistas, de forma geral, cresçam e se desenvolvam, porque se as lojas fecharem, nós perdemos a razão de ser. Sim. Então, é importante isso. Nós, por exemplo, nós vamos fazer um evento esse ano, no final do ano, que é uma convenção, que é todo focado em vendas. Relacionamento, fidelização, enfim, tudo isso faz parte, que é um momento importante para levar esses conhecimentos, e às vezes o lojista até conhece, mas ele esquece de colocar em prática. É verdade. E esquece também como é simples essa prática. Essa prática muitas vezes tem a ver com uma atitude da equipe, muito mais do que conhecimento às vezes, né? Exatamente. Eu costumo dizer que falar bom dia não custa nada e faz a diferença no atendimento, né? O consumidor, mesmo em momento de crise, buscando melhores preços, o atendimento ainda faz muita diferença para o consumidor. Uma informação melhor daquilo que ele quer comprar, daquele produto, pode fazer com que ele opte pela compra naquele momento. Sem dúvida. E não busque outra loja. É verdade, eu concordo com você. De qualquer maneira, Maurício, eu percebo que o varejo ainda adora falar de preço, né? Eu fico impressionado com algumas lojas, até na sua inauguração. A loja está inaugurando, ou seja, tem novidades, tem inovações, mas já fala de preço, né? É uma mania, não sei se brasileira, de começar a relação com o cliente pelo bolso, né? E não pelo coração, pela simpatia. É que no produto, ele só vende o produto, ele não vende o serviço de venda. Então, o serviço, aquilo que você agrega valor no produto, pode ser cobrado. Quando você vende só o produto, só a commodity, eu vou vender só, vou dar um exemplo assim, um pacote de arroz, é um pacote de arroz que está lá, que o sujeito vai lá e pega e compra. Mas quando você vende uma roupa, uma cadeira, uma poltrona, tudo isso você pode agregar valor, vender melhor, ganhar mais, sem explorar o consumidor. Estou dizendo, é o ato da venda que é valorizado. Entendo. Do ponto de vista agora de entender um pouco as câmaras, ou seja, a Câmara de Comércio hoje, a Câmara Varejista, ela agrega todo tipo de segmento varejista. Eu tenho de um bar, de uma lanchonete, a uma concessionária de automóveis. Sim. E é possível você ter uma política de marketing que contemple toda essa diversidade de segmentos? É possível, sim. É claro que a maioria dos nossos associados são pequenas e médias empresas. Okay. Então, nós estamos falando que 98% dos associados das CDLs, como nós chamamos, são pequenas empresas. Isso por faturamento ou por número de funcionários? Por tudo. Nós temos um levantamento, eu não trouxe os números, mas nós temos um levantamento em que 40% dos nossos associados têm de 4 a 8 funcionários. Então, são pequenas lojas e a grande maioria é pequena empresa, né? Faturamento menor do que R$1 milhão ano. Sim. Então, são empresas que necessitam de um suporte, de um atendimento. As CDLs, elas surgiram em 55. Uau. Basicamente, elas surgiram para administrar o serviço de proteção ao crédito. Começou pela dor também. Começou pela dor, pela necessidade de facilitar o crédito. Porque se você talvez não lembre disso, mas antigamente, nem eu que não era nascido, mas antigamente as pessoas, para darem crédito aos lojistas, eles tinham os visitadores que visitavam lojas para saber se o Maurício havia comprado na loja que ele indicou. Sim. E isso era muito difícil, né? Você imagina, era caro, demorado, né? Referências. As referências. Então, hoje, os bancos de dados se iniciou com as informações de quem devia, mas isso hoje mudou, né? A informação de quem deve até está no nosso cadastro, mas as outras informações que são muito mais importantes na hora de você conceder crédito e buscar novos consumidores. Entendo. Aliás, por falar nisso, como é que está a inadimplência? O consumidor brasileiro tem uma inadimplência que segue as tendências internacionais, ou a gente compra mais e paga menos? Como é que está isso? Segue mais ou menos o que é no mundo. O que está acontecendo agora, com a crise, como eu disse no começo, a nova classe média é a que mais sentiu o peso da inflação. Sim. E dos altos juros, né? Mas primeiro é a inflação, que tem um impacto muito grande na renda familiar. O que se notou é que nós estamos tendo um aumento
da inadimplência. De abril desse ano para abril do ano passado, nós tivemos um aumento, estou falando em números nacionais, de 5,2%. Em março desse ano para março do ano passado, em 3,8%. Então ela vem crescendo a inadimplência. E nós ficamos preocupados, né, principalmente o varejo fica preocupado, porque essas pessoas que se tornam inadimplentes, elas saem do mercado de consumo. Isso é ruim para o varejo. Entendo. E o que comprova o que nós estamos dizendo é que o número de dívidas que as pessoas têm aumentou por inadimplente. Então você tinha, eu não me lembro exatamente do número, mas digamos que você tinha 2 dívidas por pessoa, agora nós temos 2,2 dívidas. Entendo. Isso é ruim, né? Tem mais carnês em atraso. As pessoas estão perdendo a capacidade de pagar. Vamos ver se isso melhora. Eu acredito que sim. Eu tenho um amigo, que é um ex-presidente da federação, que dizia que o varejista, ainda na época do Latinha, estou falando de 20, 25 anos atrás, ele dizia que o lojista é um homem de fé. Sim. Só quem tem fé é que todo dia levanta suas portas de aço acreditando que aquele vai ser o melhor dia de venda. É isso mesmo. E vai ser sim. Vocês isso acreditem nisso, que nós podemos vender sempre mais e vender melhor para os nossos consumidores. Isso mesmo. Fé e informação. Fé é informação. A fé não é uma fé Não cega, move montanha. é uma fé dirigida, né? Maurício, nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer a sua atenção e queria que você deixasse uma última palavra para o nosso internauta, bem como algum contato, caso alguém queira continuar a conversa. Ok, eu acho que o meu e-mail vai ser divulgado, então ele está aberto para todas as pessoas que quiserem. Qual é o qualquer e-mail? informação. É o Steinoff, que é o meu sobrenome, @fcdlesp.org.br. É meu e-mail pessoal. Eu mesmo abro o e-mail, vocês podem mandar que eu respondo pessoalmente, passo as informações, tudo que vocês quiserem. E deixar uma mensagem de otimismo. Nós temos aí 100 milhões de pessoas economicamente ativas no Brasil, significa que são consumidores em potencial, podem estar comprando menos, mas certamente ainda compram. Sem dúvida. Então vamos usar melhor, vender melhor, agregar valor, enfim, aproveitando uma série de coisas que o Fernando disse, que são importantes para o varejo, e nós podemos sim ter melhores resultados nos nossos negócios. Muito obrigado, Maurício. Eu que agradeço a oportunidade. A gente conversou com Maurício Steinoff, ele é presidente da Federação das Câmaras de Lojistas do Estado de São Paulo, e espero que você tenha gostado da conversa. Eu agradeço a tua atenção, te espero aqui na próxima quarta-feira, ao meio-dia, no nosso Marketing do Ideal ao Real. Uma ótima semana e até lá.